Pronto. Bom, crianças, vamos agora à correção de língua portuguesa, primeiro aqui no Ler e Escrever, página 30 e 31. Bom, nós estávamos falando sobre ESA e ESA com S e ESA com Z. Então, vamos continuar aqui na página 30. Agora observem como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres nascidos em outros lugares do mundo. No Japão, japonês e a mulher? Japonesa, isso. Na França, francês e francesa. Aí vamos lá na correção, que esses dois já estavam prontos aqui, né? Em Portugal, português, portuguesa. Na Noruega, norueguês e norueguesa. Depois lá na Inglaterra, o inglês e a inglesa. E na Irlanda, o irlandês e a irlandesa. Bom, aí na letra C estava perguntando assim: as palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios, porque caracterizam a origem das pessoas, de onde elas são. Aí aproveito dar um outro exemplo. Por exemplo, quem nasce na Bolívia, o homem faz, nós falamos que é? Boliviano. Boliviano. E a mulher? Boliviana. Não usa essa regrinha aqui, né? É diferente. Tá bom? Por exemplo, vamos dar outro país. No Chile. Quem nasce no Chile, o homem é chileno e a mulher é Chilena. chilena. Também não entra nessa regrinha aqui, tá bom? A mesma coisa do Brasil, né? O homem é brasileiro e a mulher é Brasileira. brasileira. Também não entra nessa regrinha. Bom, mas com essas informações é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à escrita dessas palavras. Então vamos lá. O feminino do substantivo terminado em es. Então aqui, ó, o masculino termina em es, o feminino vai terminar em esa, com S. Aí, como é que a gente vai saber aqui, ó? O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos? Então, a gente vai tirar o acento do masculino e vai colocar a letra A. Ó, não tem o acento e coloco a letra A. Porque se eu apagar aqui, ó, a letrinha A, português, né? Só que tá sem o acento porque a Pro escreveu, cadê o giz branco? Vamos pegar o giz branco. Portuguesa. Tá bom, crianças? Bom, aí no número 4, caiu tudo aqui. Pode deixar com a trompeta. Ele caiu no chão. Tem que deixar ele de stand-by. Bom, na letra 4, vocês teriam que voltar ao quadro lá da página 28, né? Que a Pro mostrou aqui para vocês, que a Pro deu a regrinha do ESA com Z e do ESA com S. E escrever no caderno, tá? Então, se alguém não fez, faça o favor de fazer isso aqui, ó, lá no caderno. Por quê? Quanto mais eu escrevo, mais eu guardo na minha cabeça, tá bom? Bom, aí continuando a correção. ESA, substantivos originados de adjetivos. Depois com Z, né? ESA com S, substantivos relacionados a verbos terminados em der. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Defender vai ficar defesa. Feminino, de substantivo terminado em es, que acabamos de falar aqui, ó. Né?
burguês, burguesa. E feminino de título de nobreza. Príncipe, princesa. Marquês, aí vai cair naquela regrinha também, marquesa. Tá? Então, falta, peraí. Ô, professora, bom dia. Falta a letra A da página 31, que está escrito o seguinte: complete a tabela. País de origem, então nós temos aqui os países de origem e a nacionalidade. Na Inglaterra, inglesa. No Japão, japonesa. Portugal, portuguesa. Holanda, holandesa. Irlanda, irlandesa. Na França, francesa. Noruega, norueguesa. E na China, chinesa. Bom, correção do ler e escrever. Já voltou com a correção, espera um pouquinho, Judite, do aprender sempre. Só dá pausa, tá? Tá. E... Pronto. Bom, continuando, crianças, agora na página 72 até a 74 do aprender sempre. Então, nós vamos aqui retomar lá no conto, né? E observe como o autor descreve o cenário, os marcadores de tempo, a apresentação dos personagens, os elementos linguísticos que representam o conflito e a resolução. Então, a Pro separou aqui para vocês sobre o cenário, né? Então, o que fala lá no cenário? Que a gente sabe aonde está sendo feita essa história, né? Por que é uma história de assombração? Oi? Peraí, vou esperar a moto passar. Fala, gente. Você ia falar alguma coisa? Então tá bom, então desculpa. Bom, então o cenário como a Pro acabou de falar, é onde se passa a história, né? O local onde se passa a história. Então nós temos a rua escura, a estrada de terra, noite sem lua, casa abandonada, rua vazia, cruz na porta. Depois nós temos o tempo. O tempo não é se está chuvoso, se está sol. O tempo é aqui a marcação do tempo, né? Então, por exemplo, meia-noite, noite, em seguida que é na sequência, né? Manhã, dia, de repente, por exemplo, uma palavra que significa tempo. Agora, outra palavrinha, nesse momento, tá bom? Então, para dar o exemplo, e essas que foram tiradas do texto, né? Aí, personagens, nós temos quem? O Gaspar, que é o viajante, e o esqueleto. Continuando, o conflito gerador. O que está acontecendo aí nessa história, né? O que está se passando? O viajante contra a casa assombrada. Aí acontece o quê? O desenrolar da história. E qual que é a resolução da história? Como que termina essa história? Como se resolve essa história? O Gaspar vence o esqueleto, pega as suas coisas e vai embora. Tá bom? Então, com isso daqui, a gente consegue fazer um resumo. Sabia disso, gente? Nós conseguimos fazer um resumo com essas coisas que estão aqui, ó. Tá bom? Bom, aí agora nós vamos para a página 74, que está dizendo assim, colocando ingredientes no conto de assombração. Então aqui nós temos um texto de uma criança do 3º ano, tá? Então ela escreveu assim: era uma noite e um homem entrou em uma casa. Na casa ele ouviu uma voz que dizia que iria cair. E caiu um esqueleto. Dá medo isso daqui? Um pouco, né? E vai, né? Caiu o esqueleto, né? Assustou, né? Então assim, não tem, né, muita coisa assim de dar pavor, dar medo. E a
gente pode melhorar, não pode? Então vamos lá. Então, está perguntando aqui, quais palavras poderiam ajudar o autor a deixar o texto mais envolvente, criar um clima de medo? Então, a Pro colocou algumas palavrinhas aqui para vocês. Falando da noite, então uma noite sem lua, ou uma noite muito escura, uma noite com muito nevoeiro, né? Falando da casa, uma casa velha, uma casa horripilante, uma casa assustadora. E depois lá embaixo falando sobre o que a voz dizia, né? Depois a gente pode colocar que teve um barulho muito forte, tá? A Pro vai ler usando essas palavrinhas aqui, esse textinho aqui, tá bom? Vamos ver se fica diferente? Então, era uma noite sem lua, muito escura, com muito nevoeiro. E um homem entrou em uma casa velha, horripilante, assustadora. E ouviu uma voz que dizia que iria cair. O que ia cair? Ele ouviu um barulho muito forte e caiu um esqueleto. Não ficou mais legal? Não ficou mais assustador assim um pouquinho, né? Então, lógico que a gente pode pôr mais palavras, né? Inventar mais coisas assim, né? Tá? Então, mas aqui algumas dicas para a gente poder incrementar a historinha, para deixar ela mais legal, tá bom? Bom, agora, ó, presta atenção aqui que depois vocês vão escrever, hein, gente? Aí no número 2, agora vamos praticar a descrição de cenários e personagens usando adjetivos e locuções adjetivas. Volte ao ponto lido na aula 1 e observe como o autor fez a descrição dos cenários e personagens. Então, noite, o que eu posso colocar da noite? Noite? Já dei a dica aqui, ó, no número 1, hein? Uma noite... Oi? Uma noite sem lua? Uma noite sem lua, uma noite escura. Lógico que a noite ela é escura, mas se ela tiver sem a lua, ela vai ficar escura, mais escura, né? A gente não vai enxergar nada. Que se tiver a luz da lua, a gente ainda consegue trilhar um caminho, né? Agora se a lua tiver nevoeiro, tiver muita nuvem, aí vai ficar muito escuro, não vai dar pra gente fazer uma caminhada por algum lugar, né? E a casa? O que a gente pode usar da casa? Podia ser assombrada. Uma casa assombrada, casa abandonada, que nem a propôs aqui, né? Aí, o homem. Aqui eu tirei do texto, né? Uma descrição do homem aqui. Na mão, um pau de matar cobra. Tá bom? Então, aqui, gente, correção também de língua portuguesa, nesse trecho aqui do Aprender Sempre. Ainda temos coisas para fazer. Vai lá, assistente. Obrigada, até já.